Bom, irmãos, o trabalho de hoje ele vai estar apoiado na literatura que está aí na frente de vocês. Você é aquilo que ama, do James K. Smith. Nosso trabalho anterior foi encenando o drama da doutrina, foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa com o que o Senhor deu aos nossos professores, obviamente na literatura do Kevin Van Hoosen. E esse segundo momento do ano, esse segundo módulo, são 3, ele vai estar tratando de, talvez assim, de uma continuidade daquilo que nós já havíamos iniciado. Você é aquilo que ama é um livro fascinante. O que tem me feito perturbar-se com esse livro, talvez seja o fato de que cremos que livros finos, sabe, fininhos, com menos páginas do que as institutas e os tomos de Bavinck. Pois é, livros finos às vezes podem nos trazer gratas surpresas. Você é aquilo que ama é um livro desses. Ele traz para nós a certeza de que eu não posso virar a página sem pensar. Sabe? Já esteve diante de literatura assim? É perigoso virar a próxima página sem que a primeira tenha sido de fato lida. É um livro que faz com que você não possa aplicar nenhum conceito de leitura dinâmica. Você perde nela. Tenho certeza que, se você puder, você vai comprar esse livro, tá? Eu comprei em e-book, mas acho que ele não está tão caro assim, R$34, R$36, R$38. É um livro de médio valor, não é um livro caro. No nosso contexto anterior, nós trabalhamos o Encenando o Drama da Doutrina na preocupação de que o discípulo de fato pudesse estar conformado à doutrina cristã de tal modo que expusesse em sua vida, no compartilhamento com a igreja, o drama da redenção. Era a nossa preocupação estar encenando o drama de Jesus em cada momento, em cada situação. Portanto, Você é Aquilo que Ama é um livro que dá um passo adiante, não um passo a mais, como se nós estivéssemos agora, vamos entender mais coisas. Eu acredito que ele vai trazer equilíbrio ao entendimento anterior. Esse livro ele vai falar basicamente de aspectos ligados ao amor, a uma ideia de hábito, liturgia, que é centralizado numa ideia de amor. Claro que a gente vai progredir com essa perspectiva. Mas qual é a tese defendida pelo James K. Smith? De que, ao contrário de muito do que a gente imagina, não são os nossos pensamentos em termos do que a gente entende como correto que norteiam nossas escolhas. E é nessa pegada que eu quero começar a pensar contigo de que ter a doutrina correta é maravilhosamente válido. E que, apesar de tudo, o que vamos ter aqui é a doutrina. Mas de que essa doutrina das afeições, ela é substancialmente esquecida. James K. Smith vai trabalhar muito o pensamento de Agostinho. E o pensamento de Agostinho, ele era um pensamento construído em Cristo, nas Escrituras, mas aqueles que conhecem a vida de Agostinho, e principalmente a vida pregressa de Agostinho, sabem as lutas que Agostinho travou contra suas próprias paixões. E ele teve que encontrar uma paixão maior, um amor maior, para vencer os amores que ele tinha. Logo, embora Agostinho fosse intelectual, de certa forma, ele, antes mesmo da conversão dele, ele já era um homem na retórica, nas disciplinas, extremamente capaz. Só que Agostinho teve um encontro com o amor, né? E é para isso que é por aí que eu quero trabalhar. E num primeiro momento, existe uma pergunta que James K. Smith faz, baseada, obviamente, em perspectivas bíblicas, que é: o que você quer? Estamos acostumados na universidade, nas escolas, seja lá em ambientes acadêmicos, a perguntar assim: o que você entende sobre isso? As pessoas então discorrem. Que autores você leu sobre esse assunto? Elas começam a discorrer: eu li esse, eu li aquele e tal, segundo fulano, Quando você ouve filósofos, eles estão o tempo todo falando palavras como, no seguinte sentido,
ou no sentido que, muito preocupado de que o pensamento, o logos, esteja adequado. Então, é comum nós entendermos que a gente pode citar aqui porque Lutero disse isso. Mas o que James K. Smith fomenta aqui, a gente vai ver nas escrituras também, eu peço que você me acompanhe em cada versículo, não é basicamente o que você pensa, ou apenas o que você pensa, mas o que você quer. E eu gostaria de ir nas duas citações propostas em João, para dar início a essa abordagem. João 1,38. Vamos lá? João 38, eu vou começar pelo 35, vai fazer bastante sentido. No dia seguinte, ou seja, depois que João aponta para Jesus, no dia seguinte, João Batista, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Em versões moderninhas assim, o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Existe uma... E aí diz aí em seguinte: então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você tem noção de vocabulário judaico, pelo menos eu não sou tão amplo assim, mas em nenhum momento das escrituras do Velho Testamento o Cordeiro de Deus, ou seja, o Messias ungido, ele seria uma espécie, de apenas um rabi. Eles não tinham certeza, ou pelo menos estavam apenas curiosos com a afirmação de João, entendeu? Eis o Cordeiro de Deus, ou seja, eis o substituto direto, o Messias. O Cordeiro de Deus era uma expressão messiânica do primeiro século, tá? Eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias, tá bom? Embora tenha uma aplicação direta no aspecto da expiação, eis o Cordeiro de Deus é uma afirmação messiânica. Mas eles foram até lá e chamaram Jesus de mestre, ou rabi. E eles não estavam muito preocupados com a afirmação de João no primeiro momento. Talvez ela tenha aberto a curiosidade. Eles ouviram: eis o Cordeiro de Deus, e aí de repente poderiam perguntar: tu é mesmo o Cordeiro de Deus? Mas eles não queriam saber disso. Naquele momento eles queriam saber onde Jesus morava. Talvez estar com ele pessoalmente, talvez o entendimento fosse um pouco mais de quem eles estão falando. O que você quer? A pergunta é: o que você quer aqui hoje, essa manhã? A pergunta é: quando você consome livros, lê, quando você orienta pessoas, faz discípulos, cria filhos, às vezes não importa muito o que você pensa, mas o que você quer. Eu conheci muitos homens que falharam na vida e eles sabiam muito bem o que deviam fazer. Eu conheço pessoas que estão aqui hoje que também pensam coisas corretas sobre a vida, mas ainda assim, talvez a pergunta mais adequada seja: o que você quer essa manhã? Se você pudesse querer todas as coisas, ou qualquer coisa, o que você gostaria de querer essa manhã? No capítulo 21 do mesmo livro, vamos até lá. No verso 16. Foi aí? Maria está diante de Jesus, Maria Madalena, né? Dê uma olhadinha aí. O capítulo 20, verso 13. Vem no verso 13, por favor. 20, verso 13. Desculpa, eu estou errado mesmo. É 21, 16, eu estou lendo 20 e eu estou puxando para trás. 21, 16. Obrigado, desculpa. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse:
pastoreia ou apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse trecho tão lindo e ao mesmo tempo tão enigmático remonta à tripla negação de Pedro, com uma tripla pergunta de Jesus. Vamos pensar em algumas coisas que Jesus poderia ter perguntado caso você fosse o Messias e Pedro estivesse diante de você, certo? Por que você fez aquilo? Alguma coisa do tipo: por que você me traiu? Você estava com medo de alguém? Basicamente, você faria perguntas que tentariam falar para o cara assim: olha, o que você fez foi errado, e foi tão errado que olha para onde eu fui, né? Você me deixou abandonado. Talvez muitas perguntas que poderíamos fazer a Pedro, talvez nenhuma delas seja: você me ama. Mas Jesus centralizou o discipulado dele em uma ideia que muitas vezes, e muitas vezes, pode ser ignorada pelos nossos discípulos, mestres, que é a centralidade do amor na perspectiva cristã. Eu repito, a centralidade e não a lateralidade. Também podemos amar, também amamos também. Jesus não pegou Pedro e o redimiu com uma perspectiva doutrinária correta, embora Jesus fosse um doutrinador. Ele buscou a redenção de Pedro, perguntando-lhe a centralidade do seu amor. Você me ama 3 vezes? A terceira até frustrou Pedro. Então, ao olhar para essa realidade, James K. Smith propõe uma frase, né? Basicamente, quase tudo que eu vou colocar aqui em slide é do livro. Assim, o discipulado diz mais respeito a desejar, ansiar, do que conhecer e crer. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos dele. Pedro, você vai comigo até o fim? O que Pedro disse? Vou. Para onde ele foi? Jesus nunca pediu para Pedro que ele conseguisse sustentar esse testemunho. Na verdade, Pedro é que fez essa colocação: vou contigo até a morte. Mas o coração de Pedro não o amava o suficiente ali para ir com ele até o fim. Logo, eu gostaria de perguntar, já caminhando para a gente passar um pouquinho na dimensão do que vamos trazer, pensar com você: você ama Jesus? Você ama seu discípulo? Você ama seu discipulador? Você ama as pessoas que você diz que ama? Pedro achou que amasse. Verdadeiramente ele estava disposto mentalmente a dizer isso, mas não amava. E isso fez com que Pedro chorasse amargamente ao descobrir que Jesus não era o centro da sua vida. Então, de repente você vai pensar: então não se trata de entender, já que é sobre amar, vamos descartar a doutrina, vamos descartar o pensamento, vamos descartar o conhecimento. Bom, René Descartes vai falar: penso, logo existo. Não é isso? Mas aí penso, logo existo, ou seja, a racionalidade, o racional, ele constrói tudo que devemos e podemos viver através de meramente entender o conceito das coisas, que nós conseguimos viver bem, ter vida boa em Deus. Aí o James K. Smith também pergunta: você é o que você pensa? Porque eu já vi muita gente falar a frase do Descartes assim. Aí olha que interessante essas afirmações que você vai ler. Supomos que um discípulo seja um aprendiz que esteja adquirindo mais informações sobre Deus por meio das Escrituras. Que um discipulado sério é, na verdade, um discipulado da mente. Ou seja, sentou, passou a doutrina, tá bom. Bom discípulo, bom discipulador. Mas existem algumas coisas que, antes da gente tocar nesse assunto, precisam ser claros. A mente não é desconsiderável de forma alguma no cristianismo. Para isso eu vou usar 2 afirmações. A primeira é 2 Coríntios 10:5, pedir que você vá lá.
2 Coríntios 10, 5. Em nenhum momento a mente pode ser deslocada do seu eixo de importância. 2 Coríntios 10, verso 5 diz assim: final do verso 4 diz assim: destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia então assinala de que a mente tem seu papel, de que ela precisa ser cativa ao conhecimento de Deus. Então está revelando aí uma importância do conhecimento, e que esse conhecimento precisa estar cativo a Cristo, e de que de forma nenhuma nós podemos desconsiderar ele. Romanos 12, 1, 2 diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. A palavra em grego é logikal, logikos. Que interessante, a palavra que está ali em Romanos 12, 1, 2, lógicos, para que experimentei que seja boa, perfeita, agradável a vontade de Deus. Fala também que não devemos nos conformar com esse século, mas nos renovar por uma transformação onde? Na nossa mente. Então, sem pensar diferente, sim, não se muda. A questão é, logo que eu penso diferente, já tenho tudo para mudar? Entendi cognitivamente o que você falou, eu mudo? Essa é a questão. Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: não foi você que descobriu, alguém revelou. Mas ele não descobriu? Ou seja, ele não sabia? Ele sabia. Logo, o saber de Pedro, olha que coisa profunda para a gente avançar. O saber de Pedro não lhe foi substancialmente suficiente para sustentar o seu testemunho. Ele sabia que ele era o Cristo, Filho de Deus, mas ainda assim, isso não foi suficiente para que ele sustentasse o testemunho até a morte, até o martírio, naquele primeiro momento. Jesus é o Filho de Deus? Diga. Sim. Você ama a sua igreja? Sim. Você ama sua esposa, seu pai, seu marido, seus irmãos? Sim. Dependendo de como você está respondendo isso, você respondeu verdadeiramente ou não. E estamos avançando. Então, sim, a mente tem seu lugar. Sim, o que pensamos faz muito sentido, precisa estar cativo a Cristo. Sim. Mas parece que o pensar correto meramente não foi capaz de impedir que Pedro cometesse uma traição, desculpa, quase no nível do próprio Judas, né? Judas trocou por dinheiro, Pedro trocou por preservação física, ou por não quero entrar ali, olha o que estão fazendo com ele, não, nem o conheço. Talvez eu poderia aqui salientar uma percepção teológica. Judas pelo menos disse que o conhecia, porque Judas levou os caras até Jesus e falou: é aquele ali, que eu beijar é o cara. Então, assim, brincando com a coisa, Judas o conheceu, mesmo que não aqui no coração. E Pedro, não, nem conheço, eu nunca vi, eu nem sei, eu não ando com eles. Eu vou propor uma experiência do próprio livro, né? Já passou pela experiência de ouvir um sermão que trouxe informação e esclarecimento de forma incrível no domingo, de acordar na segunda-feira pela manhã firmemente convicto e decidido a ser diferente, e já fracassar na terça-feira à noite? Tem umas cabecinhas assim, ó. Umas cabecinhas assim, já entendeu tudo no domingo, chorou aqui, não chorou? Falou: eu vou mudar, amanhã não tem como eu ser a mesma pessoa, depois dessa palavra eu vou mudar. Quem já teve essa experiência sabe o quão frustrante é a terça-feira, a quarta-feira, porque na verdade eu entendi, mas eu ainda não amo.
Eu sei que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sei o lugar da igreja. Eu sei o lugar dos meus irmãos. Eu sei o lugar da minha esposa, do meu marido. Eu sei o lugar dessas coisas. Eu sei. Mas eu ainda não amo isso. Isso ainda não está em entranháveis afetos. E por isso eu nego, quando sou pressionado a negar. Né? Que Deus possa estar trabalhando no seu coração nesse momento de tantas e tantas coisas que você talvez tenha feito. Já que vejo irmãos aí já emocionados, eu tenho certeza que Deus está falando com vocês. Mas o que é de errado então? Seria a pergunta. Filipenses traz aí um primeiro passo na resposta. Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao 10, nos conecta com o começo dessa resposta. Nos conecta com as perguntas de Jesus para Pedro, entendeu? A gente vai ter agora uma oportunidade de entender o que Jesus estava perguntando, talvez esmiuçadamente, ainda que no íntimo do coração de Pedro. Vou esperar você abra Filipenses 1, 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele pede, o apóstolo pede, e aí a gente pode colocar aí uma afirmação dele, do James K. Smith, sobre esse texto, de que o amor aumente e, portanto, o conhecimento vá atrás. Ou pelo menos ao lado, mas não sem que o amor cresça. E quando a gente entra nesse campo de compreensão, onde ele diz aí, se em vez de partirmos do pressuposto, ele ora para que o amor deles aumente mais e mais. Paulo explica que a apreciação do que é excelente começa quando nos atentamos aos nossos amores. Ou seja, o que nós amamos define a intensidade do que de fato conhecemos. Enquanto o coração não chega, o saber é vazio. Enquanto o que eu creio é meramente factual, eu não me entrego, eu não vivencio. A oração de Paulo é para que o amor aumente no conhecimento, para que a gente possa entender Deus e quem Deus é só amando Deus. Mas onde está o conhecimento? Eu rasgo a Bíblia? Não, é por aqui mesmo, é por aqui mesmo. Mas a entrega necessária para isso muitas vezes não é feita. Logo, nós não conseguimos nos sentir despertados pela doutrina. Mais um ponto aí. Se em vez de partirmos do pressuposto que os seres humanos são coisas pensantes, partimos da convicção que eles são, antes de tudo, amantes. Se você não for definido por aquilo que sabe, e se você, não for definido por aquilo que sabe, mas por aquilo que deseja. Então vamos juntar um pouco as questões. Você tem Jesus, que não está questionando a Pedro se ele sabe quem Jesus é, mas se ele ama Jesus. Ele sabe quem Jesus é, mas ele precisa amar. Você está com Paulo falando para aquelas pessoas: olha, estou preso, eu sou prisioneiro de Jesus, eu estou alegre mesmo estando preso, coisas positivas aconteceram, a guarda pretoriana conheceu. Mas a oração de Paulo, poderia ser uma oração diferente. Poderia ser assim: eu peço que Deus abra o entendimento de vocês, para que vocês possam compreender essas realidades, ver que são realidades. Não, eu compreendo para que vocês entendam mesmo, eu quero que vocês amem a Deus. E aí vocês vão entender porque eu estou aqui. Aí vocês vão entender por que eu passo por isso, por que eu faço as escolhas que eu faço. Enquanto vocês não amarem e o amor de vocês não crescer, vocês não vão entender porque eu estou preso. Vocês vão até achar nobre, ou então se envergonhar.
mas entender ao ponto de querer sê-lo, vocês não vão. Então eu estou orando a Deus para que vocês amem mais Cristo. E aí o entendimento vai explodir. A mente vai começar a entender amando o que se entende. Aí eu vou entrar no argumento central do tema de hoje. Pode ler essa frase de Agostinho para nós? Nosso coração não inquieto, enquanto não descansar em ti. A maioria já conhecia, claro, a frase de Agostinho. Ela abre Confissões. A primeira vez que eu li Confissões, eu achei muito louco o modo como ele se rasga, as coisas que ele fala. Rolou uma identificação e um medo. Meu Deus do céu, será que eu sou assim? Mas essa abertura de Confissões, ela diz mais do que às vezes a gente é capaz de perceber numa primeira olhada. Agostinho vai dizer que Agostinho aqui, o epicentro da identidade humana, Agostinho vai dizer que não são as coisas que sabemos que de fato definem a nossa identidade, mas as coisas que amamos, ou aquilo que amamos. O livro vai abordar, e a gente vai ver ao longo desse processo, uma tripla condição onde nós vamos ter adoração, discipulado e a formação cristã geral, toda ela baseada na ideia de amar. Deus é amor. Tem duas definições só para Deus na Bíblia toda, duas assim básicas que definem o ser natural de Deus. Deus é amor e Deus é espírito. E Deus ser amor deveria nos trazer significados profundos quanto a uma busca por amar e uma busca por compreender amando. Às vezes, para muitos de nós, as doutrinas mais fascinantes são aquelas que trabalham com uma lógica intrincada. Não amor. Amor parece ser muito lógico, simples. É amor, amor é isso. Você cuida da pessoa, você ama a pessoa e está resolvido. Mas me parece que o desafio de amar é o desafio de entender a própria natureza de Deus. Quando não estamos amando, não estamos entendendo. Quando não conseguimos amar o que Deus ama e como Deus ama, estamos desconhecendo Deus em sua natureza. Logo, numa primeira abordagem sobre esse livro, eu gostaria de desafiar você a uma busca muito maior pela compreensão amorosa de que Deus é amor. Isso passa desapercebido, a gente deixa escapar, como diria o Jonas Madureira, deixa escapar entre as mãos, entre os dedinhos, a gente deixa escapar. Para que a gente possa avançar, vamos lá, vamos caminhando. Agostinho, ele traz um apontamento nessa frase, que é esse aqui. Agostinho aponta para um ser humano que possui um telos, em grego, propósito, meta, a palavra telos. Somos criaturas teleológicas, ou seja, o nosso logos, nossa compreensão é de que vamos para algum motivo, vamos para algum caminho, nós buscamos um sentido, nós buscamos um propósito, a gente não vive sem meta. Quando muitas pessoas estão em depressão, é porque elas já não conseguem alcançar metas amorosas, alcançar metas existenciais, elas não conseguem pensar na depressão delas, como sair daquela situação, elas não conseguem ver uma saída. Logo, Agostinho vai nos apontar aqui com a sua frase, né? Fizeste-nos, Senhor, para ti. Ele vai dar um telos, uma meta para o ser humano. Ele vai dizer que a criação aponta para alguma coisa. Uma frase aqui bonita que o James K. Smith usa também é de que o coração é a câmara existencial, o centro de gravidade humano. Vocês leram o Catecismo hoje junto com a gente. Você viu aquela brilhante analogia sobre o Sol e os planetas não poderem viver desordenadamente, os asteroides, senão eles perdem todo um senso e se desintegram? Basicamente é isso que o próprio James K. Smith está começando a apontar em Agostinho. Agostinho vai nos mostrar que se Deus não for o nosso centro gravitacional amoroso, todos os outros se desintegram.
se nós não amarmos a Deus profundamente, desejarmos a Deus, ansiarmos, o salmista fala o quê? Assim como a corça o quê? Deseja, anseia por águas. Se nós não desejarmos a Deus, não basta conhecê-lo, porque o conhecê-lo não vai ser conhecê-lo, está indo? Não vai ser conhecer. Deus é desejável, e quando Ele não está sendo desejável, outra coisa o está sendo. Pessoas, propósitos, sonhos. Quando Agostinho aponta para o telos aqui, né, em grego, o propósito, é o que ele está dizendo, olha, fomos feitos para amar Ele. Quando não estamos amando Ele, nós desintegramos todo o processo interno de afeições, e elas se tornam desordenadas. Então nós nos tornamos pessoas destruídas por dentro, procurando amores ou amor. Próximo ponto, que já está aí. Você não é apenas, desculpe, não é o que apenas, gente, está tão pequenininho aqui, eu estou quase na prova. Não é que eu apenas conheça alguma finalidade ou creia em algum telos. Vamos lá. O que Agostinho fala? Hein? Fizeste-nos para... Você não está entendendo isso? Quem entendeu isso? Entendeu isso? Aí o Ken Smith está falando o seguinte: não é só isso. Olha, você entendeu, mas ainda assim você não consegue amar Deus só porque entendeu. Se não desejar, se isso não for uma entrega de coração, onde você anseia por isso, o próprio conhecimento do propósito não é capaz de te voltar para Ele. Mais que isso, eu anseio por um fim. Eu desejo algo, e o desejo acima de tudo. São meus desejos que me definem. Em resumo, a tese do livro é afirmada: você é o que você ama. Pense comigo profundamente o quão difícil é deixar alguns pecados. O quão difícil é cortar laços com pessoas que você sabe que deve cortar laços. O quão difícil é deixar de fazer coisas quando você as ama. Você fala para o discípulo: não faça isso, não fale com essa pessoa, não vá para aquele lugar. E às vezes ele vai, fala com aquela pessoa, vai para aquele lugar, faz aquilo. E ele faz aquilo porque ele ama. Mas ele entendeu: eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, eu sei que é mal, eu sei que eu estou desprezando o teu conselho. Desculpe, vem assim, né? Desculpa, eu estou desprezando o seu conselho. Mas é incrível, o centro afetivo de desejo não foi deslocado. E mais um ponto aí, no quadro, no multimídia, este aspecto teleológico da pessoa humana, associado à centralidade fundamental do amor, gera uma necessária afirmação do próprio Agostinho, que fomos criados para amar aquele que nos ama. 1 João 4,19, nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Não percebemos a infinidade de versículos que resumem as coisas sobre amor. Venha comigo em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, Jesus vai responder aos escribas, e ele vai dizer, Marcos 12, 28, assim, chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? O principal é esse: escuta, hebraico Shema, escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Tem coisas aqui. A primeira é que Jesus define, a partir do próprio livro de Deuteronômio, uma afirmação de Deuteronômio, Jesus define que a relação com Deus, embora seja compreensível, ela é, antes de mais nada, uma relação de amor, uma relação amorosa, desejável, uma relação de entrega onde minha mente, a minha força, o meu corpo estão entregues a Deus. Logo, posso amar o próximo, não o contrário. Quais são as nossas deficiências em amar pessoas? Não amamos a Deus como Ele deve ser amado. Nossa capacidade de amar pessoas é definida pela nossa capacidade de amar a Deus. Quão mais desordenados são os nossos afetos em relação a Deus, desordenados serão os nossos afetos e amores e entregas em relação às pessoas. Amar a Deus é essencial para que eu possa amar o próximo. Mas isso tudo ainda assim se define sobre amar. Talvez essa percepção seja algo assim, se não novo, pelo menos assim, extremamente abstrato, mas eu gostaria aqui de pensar contigo, porque já que é uma abordagem do livro, essa não é para esgotar o livro, não é para tornar o livro completamente entendido de primeira, não, é só uma abordagem inicial, de que nós estamos muito na IDC, em qualquer igreja bíblica, sempre diante da doutrina, sempre diante da obediência, sempre diante de desafios quanto ao pecado, todo mundo aqui, não é? Mas o que esse livro defende, e eu concordo em gênero e grau, é que os nossos problemas com o pecado, eles têm também como motivo, ou talvez o maior deles, de que o núcleo dos nossos amores não está em Deus. Logo pecamos, logo erramos o alvo, porque não o amamos, ou não o amamos naquele momento, abandonamos aquele afeto, aquele amor, aquele desejo, então outra coisa nos direciona e nos busca. Isso é pecado, e pode ser uma coisa boa, pode ser coisa boa, pode ser coisa até que Deus deu para abençoar a nossa vida, mas a gente direciona o nosso olhar. É muito difícil? Sim. Mas por quê? Porque estamos imersos no pecado, porque estamos o tempo todo sendo convidados a amar tudo. A cultura ocidental, que dizem que está em extinção, mas ainda está por aí vigente muito, a cultura ocidental usa esse termo amor para sexo, por exemplo. Vamos fazer amor. Então você pega aquele termo e banaliza ele. Ou então, eu amo chocolate, eu amo pizza. Entende? Então a gente vai compatibilizando essa realidade, logo pode dizer com tranquilidade, sem nenhum peso no coração, domingo de manhã, eu amo a Deus. Mas tu ama a Deus como ama chocolate? Tu ama a Deus como ama pizza? Às vezes sim. Tem gente que consegue falar com mais vibração do amor à pizza e ao chocolate do que a Deus. E eu já vi. E às vezes eu critico algumas posturas amorosas de algumas pessoas em relação a gostos pessoais, filmografia, música e coisas desse tipo, porque às vezes o extravasamento ele denota algum aspecto. Não somente de que gosta de uma coisa boa, mas de que uma coisa boa tem. As conclusões que eu vou começar a traçar aqui, vão seguir agora, são as seguintes. Fomos criados para amar. Isso não irá mudar nunca. Você vai amar até o último dia da sua vida. Uma outra questão, e essa acho que é muito importante, somente encontraremos descanso quando nossos amores forem plenamente correspondidos. Isso é difícil? Já deixou de amar pessoas por ter medo de perdê-las? Só eu então. Eu já. Pronto. Eu me denuncio. Alguém mais? Vou dar a chance. Já deixou de amar pessoas por ter medo de perdê-las? Alguém? Tem um irmão ali, pecadora. Então, sim. Ok. Mas por que tememos perdê-las? Porque centralmente o nosso amor precisa ser para Deus. Mas deslocamos o eixo. E aí tememos amar o próximo, que é um amor subordinado ao amor a Deus. Mais uma conclusão. Terceira. Fomos criados para amar e encontrar o nosso fim em Deus.
O James K. Smith, ele vai trabalhar essa questão muito claramente. Olha, não vai mudar enquanto você não amar a Deus sobre todas as coisas. Não vai mudar a tua dor, a tua condição de desamparo e tudo mais. Eu até estava ontem, né, nosso irmão David carece das nossas orações, tá? Ele precisa, eu não sei se ele está aqui, acho que ele não veio, ele estava muito mal ontem, ele está com muita dor no joelho, a gente vai orar por ele, mas a gente estava falando sobre isso ontem, tirei um tempo para conversar com ele, sentei lá no chão e a gente estava conversando. E eu falei, David, na verdade, muitas vezes, nosso sentimento de solidão, e eu acho que eu falei isso para mais uma pessoa, ele não se define pelo fato de que necessariamente estamos sós, mas estamos sem quem gostaria de estivesse ao nosso lado. Portanto, a solidão não se define basicamente por um ato de que eu não tenho ninguém, mas de que eu não tenho quem eu gostaria que tivesse aqui. Então, muito do nosso sofrimento se estabelece em princípios idólatras, numa tentativa talvez de que o amor de alguém pudesse suportar ou suplantar a nossa ausência de busca genuína pelo amor de Deus. O amor de Deus precisa extravasar os nossos corações. Prego para mim e para vocês essa manhã. O amor de Deus precisa superar todos os amores, está num patamar absurdamente grande para que todas as outras coisas possam ser ordenadas e amadas. Enquanto não amarmos a Deus de todo o coração, não somos capazes de amar nada, nem a nossa xícara. É capaz de a gente idolatrar ela. Não, ninguém mexe na minha xícara. É capaz de nós tornarmos tudo sagrado pela perda do verdadeiro sagrado, que é o amor de Deus. O ser humano é ter um coração. Eu gostei dessa frase do James K. Tem uma série de afirmações que o livro abre falando. Eu vou ler algumas antes da gente concluir. Achei fantástica essas afirmações do livro. São frasezinhas no primeiro capítulo lá, eu acho que no prefácio, deixa eu ver aqui. São algumas frases que misturam frases bíblicas e, obviamente, frases assim que você não imagina que estariam num livro de um cristão. Ele começa com Provérbios, dizendo, né, Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele vai usar Agostinho também e vai dizer assim: meu peso é meu amor, para onde quer que ele seja levado, que eu seja levado, é ele quem me leva. Ele vai usar peso aqui numa perspectiva gravitacional, numa ideia mais ou menos assim: você cai para onde pesa mais, né? Então você tomba, se inclina para aquilo que você ama, inevitavelmente. Ele vai usar uma aqui do von Balthasar: os amantes são os que mais sabem sobre Deus, os teólogos deveriam ouvi-los. Eu achei essa interessante, mas muitas vezes as declarações de amor que nós vemos de pessoas pagãs são completamente idólatras, mas elas apontam para um anseio que deveria ser para Deus. Ursinho Puff é essa. Às vezes são as pequenas coisas que ocupam mais espaço em seu coração. A reorientação de valores e afetos é essencial para uma compreensão maior. E indo para o finalmente, para a conclusão, portanto, se você puder ler comigo, logo, a questão não é se você amará algo acima de tudo, mas o que você amará acima de tudo. Você é aquilo que você ama. Acredito que nessa manhã, antes de ouvi-los, né, acredito que devemos pensar profundamente sobre nossos desafios pessoais. Alguns amam a si mesmos, de tal forma que é até difícil imaginar alguém mais egoísta do que aquela pessoa. Mas é um tipo de centralidade. Alguns amam a atenção e a aceitação e, portanto, dependem de que ela esteja lá em cada relacionamento. Outros amam seus sonhos de vida ideal
e de como as coisas deveriam ser, ou acontecer, ou serem projetadas. Quando aqueles sonhos se desmoronam, a pessoa cai junto. O James K. Smith aponta acertadamente: nunca vai ser sobre será que eu consigo amar uma coisa sobre todas as outras? Nunca vai ser sobre isso. A pergunta certa é: o que de fato eu amo sobre todas as coisas? O amor primeiro de Apocalipse, né? Voltar ao primeiro amor, em grego não é primeiro amor do começo da conversão, é amor primais, retorno ao amor que supera os amores. Nossa falha sempre vai ser em amar a Deus, e portanto a nossa falha mútua também se estabelece na ausência clara do amor a Deus. Termino aqui, mas gostaria muito de ouvi-los. Se é possível, claro.